Oiê, bom dia! Repararam que hoje eu estou um pouquinho mais atrasado no nosso café da manhã, mas é muito interessante também a gente falar sobre essa liberdade de você fazer as coisas quando elas têm que acontecer. Então hoje eu fui um pouquinho mais tarde e isso é libertador. Não é verdade? Hoje eu quero contar pra vocês uma coisa tão linda, tão linda, tão linda, em primeiríssima mão, então se prepara, porque ninguém nunca ouviu falar disso, vai ser a primeira vez que eu vou contar, e isso vai mexer com a gente, que mexeu muito comigo. Mas antes, não importa a hora do dia, não importa o momento que você está vendo isso, é o momento da gente se harmonizar com as energias maravilhosas que fazem a nossa vida cada vez mais em harmonia e em sintonia com o divino, com as coisas que nos fazem bem. Então, fechou os olhinhos, por favor? Vamos lá? Respirou fundo. Gente, eu juro pra vocês que esse sonzinho vai lá na minha alma. É uma coisa, assim, tipo, realmente eu tenho uma paixão muito grande por esse sininho. Hoje eu vou falar com vocês aqui na poltrona, porque eu tô fazendo faxina e aí a cozinha chegou o momento dela, então ela está uma zona e a gente vai fazer aqui, ó. O que você acha? Cafézinho aqui, já tá terminando meu café. Deixa eu contar uma coisa pra vocês muito legal que eu não falei ainda, que é novidade, que eu vou contar agora em primeiríssima mão. Vocês sabem que tá chegando aí em maio. Isso já era, inclusive, gente, é muito importante a gente saber que já estava previsto desde o início do ano que maio seria o lançamento do livro Café com Luffy. Com essa história toda de epidemia, etc e tal, eu falei, não vou nem perguntar, com certeza cancelaram, né, a história do livro, mas vamos esperar. Mas nada, eles não, a gente vai lançar, vamos honrar, vamos fazer, etc e tal. E aí o livro, eu terminei já de escrever, e ele tá a coisa mais linda do mundo, maravilhosa. Mas ontem, não, faz 2 dias já, que o diretor de arte ele me mandou. Na verdade é o seguinte: o diretor de arte, que é a pessoa. Presta atenção nessa história, que isso vai ser muito importante para você aplicar na sua vida mesmo. De verdade, tá? Presta atenção aí. O diretor de arte é aquela pessoa que faz a capa, como que ele organiza o texto dentro do livro. Então é mais uma parte gráfica da história. Né? Então, assim, você imagina que ele deve fazer tantos livros que ele entende mais ou menos do que se trata o livro e aí ele vai criando aquela história. Então, ele me liga para poder conversar. Luffy, me explica melhor o que vai ser o livro, porque enquanto a editora está editando, consertando, corrigindo as histórias de texto, ele então precisa pensar como que ele vai representar isso em imagens. Né? E aí ele me liga e me fala, me conta mais ou menos o que é que você escreve, como que vai ser, como é que tá esse café com Luffy, etc e tal. E aí eu comecei a conversar com ele, é uma pessoa muito sensível, muito maravilhosa, muito linda, o Diogo. E aí ele chega e eu conto pra ele algumas histórias que eu converso com vocês aqui e exatamente o que seria o café com Luffy, né? O que é que eu falo, quais são esses toques, essas coisas que a gente conversa aqui aos poucos, e como eu gosto de abrir a mente para que a gente pense de diferentes formas, alguma coisa que parece muito óbvia pra gente, etc e tal, ou alguns toques que na verdade eu acabo conversando com vocês, mas que a gente nunca parou para pensar. Muitas vezes eu mesmo nunca parei para pensar, e aí eu fico ali e falo, gente, é verdade, nunca pensei nisso. E aí eu divido isso com vocês. Não é isso que a gente fala aqui no Café com Luffy? Pois ele me aparece com uma ideia que vai acontecer dentro do livro que você vai ficar louca. Sabe aquela minha xícara colorida que tem flores, que vocês já viram aquela xícara? Ele falou, me manda uma foto dessa xícara, que essa xícara é uma xícara icônica, todo mundo conhece essa minha xícara aqui e tal, etc, que eu tô sempre tomando café aqui com vocês. Pois eu mandei uma foto. Vocês já ouviram falar o que é caleidoscópio? Caleidoscópio é aquela história, lembra que você olhava assim e você vê, tipo, é como se fosse, vira quase uma mandala, assim, de um monte de imagens, assim, tipo, fazendo algumas figuras e tal, com a mesma imagem. Pois esse cara pegou e falou assim, Luffy, você me explicou uma coisa muito interessante, que muitas vezes você tem uma situação
Só que existem 1000 maneiras de você olhar para aquela situação. Existem 1000 formas de você enxergar aquilo que está acontecendo. E dependendo da forma como você enxerga aquilo que você está vendo, você vai enxergar de uma forma diferente, vai entender alguma coisa diferente, vai assimilar um aprendizado diferente. Então, baseado em toda essa história, ele criou só com a imagem da xícara que eu tomo café com vocês, que é super representativo de tudo que a gente fala. Ele fez 50 imagens diferentes de caleidoscópio com a mesma xícara, para mostrar que existem 50 crônicas nesse livro e 50 formas de você olhar diferente para a vida de alguma coisa que parece óbvia. As imagens parecem umas rosas, parecem assim uns amuletos, parecem umas coisas maravilhosas. Eu falei, cara, eu quero essas imagens para mim, para colocar na parede, de tão lindas. E quando você olha perto, você fala, gente, mas isso aqui é a xícara, só que ela é uma rosa. Ou isso aqui é uma xícara, só que ela é uma mandala. É a xícara, só que ela é um amuleto. É a coisa mais linda do mundo. Então estou contando para vocês isso já antes de todo mundo, para que vocês vão ver isso. Em cada capítulo vai ser representado por dessas mandalas, amuletos, símbolos feitos da xícara. E dentro dessa história mostra o quanto a gente tem que ter a capacidade de recriar, de olhar de uma outra forma, de uma outra perspectiva, a mesma coisa, o mesmo objeto, a mesma situação, o conflito, o mesmo problema. Você olha para aquilo e não é exatamente aquilo. Você pode, de repente, ter outras formas de enxergar, e aí você enxergar uma beleza incrível que você não via. Ou a possibilidade que aquilo recriado poderia te trazer. Então eu acho que isso, além de ser super simbólico no livro, que a gente vai estar mostrando que existe essa possibilidade de você olhar de diversas formas e recriar algo lindo, né? Isso a gente tem que aplicar isso na vida, porque é disso que eu tento falar aqui todos os dias. Quando existe alguma coisa, será que não existe uma outra forma de você olhar? Na hora que você olha de alguma forma, será que não existe um outro caminho que você pode pegar? E na hora que você abre a sua mente, será que não está ali na sua frente algo que você não enxergava e que agora parece brilhar e fazer você entender muito mais? Então, na hora que ele fez isso, eu falei, gente, a gente está muito em sintonia. É exatamente isso. E isso vai estar representado de uma das formas mais lindas que eu acho que eu jamais sonhei. Tá muito, muito bonito mesmo. Então, fica hoje esse aprendizado aqui pra gente. Olhe para as coisas com a mente curiosa e com infinitas possibilidades para que elas, sim, possam te mostrar, de repente, alguns amuletos, alguns novos caminhos, algumas novas formas de você enxergar o belo, enxergar outras formas de você escolher os caminhos que você vai trilhar. Porque é uma coisa, podem ter milhares de interpretações. Uma coisa, podem ter várias formas de te ajudar nesse momento. Faz sentido? Um ótimo dia para vocês, eu estou muito feliz com isso, cada dia mais empolgado que o livro do Café com Luffy está chegando. A equipe que está fazendo, gente, está vibrando numa energia tão linda, que eu acho que quando esse livro sair, ele vai sair iluminado, assim, sabe? Porque tá todo mundo, assim, com essa energia que eu acho que a gente tem aqui de manhã, e isso é o que eu acho que é mais lindo, tá bom? Bom dia, Café com Luffy! Uau!